Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Meus queridos, nós queremos falar sobre algo que acontece dentro da Igreja Cristã Maranata, que é a permuta de pastores. Quando é que acontece? Será que toda permuta é de acordo com os dons? Vamos trazer como base aqui dois exemplos, né? Na verdade, a saída de um, a entrada de outro e depois a saída desse que entrou. Bom, vamos passar um pouco da nossa experiência, daquilo que nós passamos lá, para que você tenha uma ideia e aí você possa descortinar, tá? Abra os seus olhos, porque nem tudo é a revelação, tá bom? Quer saber um pouco mais? Fica conosco até o final desse vídeo. Olá, meus queridos e amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Pastor Júnior aqui quem vos fala, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Olha, queridos, o café tá servido? Olha só, olha só. Permuta de pastores, tá? Eu quero trazer para vocês a experiência depois de aí 25 anos na Igreja Cristã Maranata, e eu quero separar esse conhecimento em dois tempos diferentes. À medida que eu estava antes do véu e depois de além do véu. Ah, além do véu que eu poderia estar, né? Porque tem outro véu. Isso por quê? Deixa eu te explicar. A igreja cristã Maranata, ela tem uma hierarquia. Tem aquilo que acontece lá no presbitério, tem aquilo que acontece e só os regionais ficam sabendo, tem aquilo que os coordenadores de área ficam sabendo, tem aqueles que os coordenadores de polo ficam sabendo, depois aquilo que os pastores ficam sabendo, e depois daquilo que diáconos, ovelhas ficam sabendo. Então tem coisas que você, que é ovelha, você nunca vai saber. Vão te passar um assunto para você. Quando passa, vai passar um assunto muito filtrado, depois de muitas peneiras, né? Isso por quê? Por vários motivos. Para não escandalizar a obra. Dois, para que você não perca a sua fé e venha se desviar, então é melhor abafar. Para que a igreja local não seja esvaziada com um possível escândalo, uma situação. E aí, dois momentos. Quando ovelha, diácono, quando há remanejamento de pastores, o que é que a gente pensa de pronto? Deus revelou, né? Deus revelou. E aí, por exemplo, há remanejamento de pastores quando pastores novos são levantados e eles vão para uma determinada área, para um determinado setor, onde um pastor, por exemplo, que estava com 6 igrejas, o pastor primeiro vai ficar com 3 e o novato vai ficar com mais 3 ou 2, depende. Ou uma só, porque está começando agora. Tudo depende, tá? Então tem essa alocação de pastores nessa igreja e sai o pastor da igreja que estava, tá? E esse fato que se dá é para fazer um sopesamento, né? Fazer um equilíbrio, balancear. Tudo certo. Mas aí a fala é por revelação do Senhor? Não, é administração, irmãos. Administração. Embora que depois que é feito isso, aí depois que é feito o organograma, passa pela consulta e o Senhor mostra um carimbo do anjo dizendo aprovado. Aquele anjo que é o cordeiro, que é o goleiro, vem, desce, coloca carimbo. Aprovado. Bom, a segunda situação é quando um pastor está muito tempo em algum lugar e que a igreja começou a esvaziar. Pastor, quando fica muito tempo num canto, as pessoas já ficam.
né? Acostumado com pastores, e a igreja Cristã Maranata gosta muito, pelo menos aqui no Nordeste, tá? Essa questão do rodízio, e esse rodízio tem alguns objetivos: não cansar a igreja, não cansar o pastor, não fazer com que a igreja fique sob o domínio do pastor, e isso é perigoso, tá? Isso é perigoso para ela. Então, ela pega e faz esses remanejamentos quando o pastor está ali muito tempo. Às vezes o pastor chega, ele já mesmo diz, tá? Isso é natural, via muito. Ó, pastor, já estou muito tempo lá, companheiros. Estou 4 anos, né? A gente passa um ano para conhecer. No segundo ano a gente começa o trabalho, terceiro ano a gente colhe o fruto, quarto ano a gente já passa. Geralmente era assim a fala. Exceções? Tem, né? Então esse seria o rito normal. Ou uma situação que eu não vi ainda, Deus revelou para fulano de tal sair de A e ir para o B. Um lugar A para ir para um lugar B. Geralmente esse dom vem do A para o B quando o B está dando problema, ou quando o A está dando problema e precisa sair. Aí se surge logo um dom espiritual para poder tirar a pessoa de lá. Bom, isso é o que a gente conhece antes, né? E aí o que é dito? Ah, o Senhor revelou que deve vir para cá fulano de tal. E aí, meu irmão, quando o pastor é amado que sai, meu irmão, é um problema para a igreja, viu? Quando o pastor é amado, quando ele tem uma boa palavra, né? Quando ele é muito dinâmico, a igreja sofre. Aí quando vem aquele pastor duro, que gosta de bater, que é dito como o doutrinador, mas espanca a ovelha, meu amigo, a igreja seca na hora. Mas seca, 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 seca ligeirinho, porque a igreja já estava acompanhada. Aí aquele pastor que foi para uma igreja, se ele for para uma igreja próxima, várias ovelhas daquela primeira igreja vai acompanhar aquele pastor. É por isso que você vê o, o presbitério fazer circular dizendo que as ovelhas não devem acompanhar o pastor. Os obreiros são da igreja local, os diáconos são da igreja local, para não acompanhar o pastor. Porque se liberar para acompanhar, tem pastor que nenhuma ovelha vai com ele. Ah, nenhuma não, né? Poucas ovelhas se dão com ele. Poucos diáconos. E aí aqueles que são mais carismáticos, que têm uma boa mensagem, que têm muita dinâmica, as igrejas dele vão estar sempre cheias de pessoas que vão estar migrando, acompanhando ele para onde ele estiver. Uma forte, de uma sorte de uma forma é bom para ele, né? De outra forma é ruim, né? Porque a igreja vai encher só de pessoas que estão acompanhando ele, né? Bom, essa é a parte lá de cá. O lado de lá, irmãos, além da cortina, são os coordenadores que começam a observar como é que está o pastor de determinada igreja, se a igreja tem reclamação, se a igreja ela está correspondendo. Geralmente, os coordenadores eles viram uma central de reclamação. As pessoas vão reclamar muito a ele. Olha, fulano de tal era muito bom, saiu, entrou um que é péssimo. Olha, fulano de tal é péssimo, mas chegou esse tá uma benção. Glória a Jesus, olha, que ele passe muito tempo. Os coordenadores sempre ficam sabendo disso, né? Pastores, eles são tirados quando tem escândalo na igreja, quando o pastor rouba dízimo, tirado da igreja, certo? Quando comprovado, meu irmão, ele perde o ministério. Conheço pastores que perderam o ministério porque desviaram o dízimo. Conheço. Não aqui no meu estado, mas em outros, mas conheço. O que não acontece com a liderança, né? Que roubou milhões e não saiu. Por quê? Porque são donos, né? Você sabe disso. Bom, então do lado de lá, o pastor começa a observar, aí de repente vem os escândalos. O pastor é adúltero, dá em cima de membros de grupo louvor, instrumentistas. Acontece isso, né? Não vi pastor ainda envolvido com questão de pedofilia. Ainda não. Mas parece que tem alguns diáconos aí, né? Foram inclusive processados, julgados, condenados. Está no Google, tá? Tá no Google só. Pô, então há o remanejamento de pastores quando acontece escândalo, quando a igreja não aguenta, quando a igreja começa a vomitar, quando a igreja esvazia. Aí o coordenador só vamos tirar, porque, meu amigo, não dá certo. E existe outra forma, que é quando o pastor
está fazendo a igreja crescer, a igreja está explodindo e ele está chamando muita atenção de quem está em cima, dizendo, rapaz, aquele camarada precisa sair dali, ele é um perigo. Vamos jogar ele para longe, vamos colocar ele no lugar seco. Aí dá a seguinte estratégia: esse pastor é evangelista, coloca ele numa terra bem árida, porque ele vai fazer florescer. Sabe o que é isso? Esse é o banco eclesiástico. Estão colocando ele na geladeira. Só que a conversa que vai ser que ele, sabe? Ele tá fazendo o negócio crescer, desenvolver. Como ele é bom, como ele é o cara, joga ele no deserto para ver se dá alguma coisa. Castigo mesmo. É, não deveria ser assim, mas é, né? Bom, o que é que nós temos conhecimento, né? Na forma geral. Por exemplo, o pastor Anchieta era um pastor que tinha muita referência. Salvo engano, a igreja era Praia da Costa 4. Ou era Castanheiras, enfim. E as visualizações dos cultos dele eram um negócio fantástico. Lá em cima, lá em cima. Então ouviu-se falar na época de que ele sair, de que o pessoal queria tirar ele de lá. Só que ele já estava, parece que, muito tempo. E o pessoal começou a ficar de olho, porque ele era um pastor abençoado, que pregava a palavra, um pastor bíblico, que ainda pregava algumas coisas de lá, porque é natural, estava lá, mas depois abriu os olhos e caiu fora. Está na igreja reformada de Vila Velha. E a igreja lá está abençoada, glória a Deus. Que Deus abençoe e multiplique. Aquela igreja vai ficar pequena em nome de Jesus. Que Deus faça florescer o pastor Cheto. Uma benção. Até tem uma entrevista com ele aqui do nosso canal. Se você procurar aqui no podcast, tem uma entrevista com ele, tá? Muito interessante, por sinal. Bom, o que acontece? Então, dizem que o doutor ficou de olho nisso aí, aí começa a fazer o quê? Colocar na geladeira. Já não coloca muito para pregar, já coloca pouco, já tira da visualização, entendeu? É assim que acontece. Agora vamos lá. Vamos ver se essa situação se repete para ver se tem um fundo de verdade. Tem um pastor que já de muito tempo ele vem pregando a palavra, embora tenha pitadas de ICM no meio. Natural, pastor da ICM. Mas a mensagem dele, já de muito tempo, eu vou mostrar um vídeo agora para vocês, uma mensagem que foi postada há 8 anos atrás, o que é que ele falava. Depois eu vou procurar uma outra, porque eu não encontrei. O que é que ele pregava já há 8 anos atrás? Uma mensagem que destoa de tudo aquilo que a Maranata prega. Destoa totalmente. 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 Né? Por exemplo, se você tiver a oportunidade de estudar Igreja, Corpo de Cristo, você vai entender que Corpo de Cristo para Maranata é todo mundo se converter a ela. É todo mundo absorver a doutrina que vem dela. Porque ela é a obra revelada do Espírito Santo. É a mesma coisa, é o mesmo entendimento de quem? Da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a mesma estratégia. A mesmíssima estratégia. Tá? Então, dentre outras, né, seitas que nós consideramos teologicamente e biblicamente. Então, o pastor, salvo erro, Daniel estava em Castanheiras e ele é muito amado atualmente, né? E aí ele estava pregando, sabe o quê? Perdão, amor, arrependimento, mensagens bíblicas, cristocêntricas, aquilo que o doutor, né, diz assim, essa cristopatia, ele disse os nomes lá, fazendo chacota da pregação cristocêntrica. Que a pregação cristocêntrica, Cristo
Você já sabe o que quer dizer. Cêntrica quer dizer centro. Então é colocar Jesus como centro da mensagem. O foco da mensagem é Cristo. A Bíblia aponta para Cristo. O que é que a Maranata faz? Ela faz a obra centrismo. Nem existe essa palavra, tá? Mas é obra-centrismo ou placa-centrismo. É a placa como centro, a obra Maranata como centro. E todas as coisas devem convergir para ela, para a revelação do Dr. Gedetivo Vitalino Gueiros, tá? Isso é o que ele prega. Pode olhar no YouTube o que é que se prega. Nós somos a obra, nós temos a revelação. Os outros são contra nós. O evangelho que está aí é caído. O evangelho que está aí fora, o cristianismo que está aí é caído. Ou seja, só existe ela. É só observar, tá? Bom, voltando para Daniel. Daniel, segundo relatos, estava pregando e a igreja cheia, 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 cheia. Isso, o presbitério ficou de quê? De olho. Inclusive, os vídeos dele estavam bombando. Meu amigo, da mesma forma que aconteceu com a Anchieta. Ele começou a, né, pregar fora daquele contexto. E começou, acredito que isso foi isso que aconteceu, né? Pela atitude, desconsiderar um pouco a escola bíblica dominical. Aquelas sugestões de mensagem, aquilo ali é coloque o reservoso. É só para quem não tem nada para pregar, e aí tem uma sugestão lá, eu vou lá pegar e vou lá e prego. Até que um dia ele foi flagrado, né? Segundo informes, numa ele foi flagrado jogando beach tennis com a esposa num dia de domingo de manhã. Lógico, essa informação ela está fora de contexto. Se ele estava de férias em outro estado, mas parece que não, ele estava no estado dele, né? Perder a escola bíblica dominical, algo tão santo, tão maravilhoso, eu acho que ele estava fazendo a coisa certa, porque aquilo, na minha visão, não é escola bíblica dominical. Ali é um centro de doutrinação e de alienação dos prosélitos, tá? É a minha opinião sobre a escola bíblica dominical. Bom, ele estava fazendo a coisa certa, mas parece que souberam disso. E houve um incidente, né, no beach tennis, e parece que a esposa dele, salvo engano, foi parar no hospital, né? E lá no hospital, um médico, só, eu acho que acredito ser violência doméstica, uma coisa assim. Me parece que a história é essa, tá? E aí, parece que foi chamado o Amadeu foi lá, não, aqui é gente nossa, tá tudo certo, aí é gente boa. Mas, como existe, irmãos, ali, um centro de controle da vida alheia, quem pula fora, o outro vai e entrega. É assim que acontece. Você não vê o pastor Gildo dizer assim, olha, o irmão que verifica aqui o pastor não está ligando o satélite, ligue pra gente, pronto. Assim é entre eles. Embora Amadeu e Daniel, em que pese esse fato, né, ter acontecido, né, esse fato ter acontecido, me parece que são muito amigos, haja vista a viagem que fizeram, né, onde foi filmado eles comprando o produto sem nota fiscal. Bom, mas isso faz parte do passado, né? Acredito que eles pediram perdão a Jesus Cristo e à igreja local, pelo menos, né? Bom, o que acontece? X tempo depois, 6 meses, 7 meses, pastor Daniel sai de Castanheiras e vai para onde? Cariacica. Vai para Cariacica. Lá em Cariacica, ele vai pregar sobre o quê? Sobre perdão, sobre amor. E o pessoal de olho nele, o semblante do camarada muito triste, muito para baixo, porque está sendo perseguido, só que ele é funcionário do presbitério, né? O que se passa na cabeça dele, eu não sei. Teve irmãos que disseram, pastor, tem irmãos que estão lá, né?
E aí se comunicaram com a gente, disseram, pastor, Daniel não tá aqui não. Pelo menos não viram, né? De repente ele tá nos cantinhos ali, né? Pelo cantinho, sem aparecer, sem entregar dons, sem pregar no Manaim. Não tá pregando, veja, observe. Tá de escanteio, tá de molho, tá sendo humilhado. Humilhado. Meu Deus, Daniel, meu irmão, se posicione. Mas é difícil, né? Quando a única fonte de renda é o Manaim, é o trabalho que tem na igreja, é complicado sair. Bom, a Anchieta saiu, né? Era diretor bíblico do Instituto Bíblico lá, né? Sobreviveu e tá aí, graças a Deus. Bom, quem assume? Pastor Amadeu Loureiro. E aí é intervenção, né? O que foi que ele fez, irmãos? Tá aí, se você pode acompanhar, Maranata Anátema, Solon, Maranata Manaim, você vai assistir, né? O Pastor Ziel, o canal dele, Religião Certa, entre outros canais. O que foi que aconteceu? Ele começou a colocar olheiros na igreja, começou a cobrar, cobrar, cobrar. Me parece que é essa igreja que ele comprou um sistema eletrônico, alguém teve, levou para lá, ou alguém adquiriu e doou. O sistema eletrônico de contagem de pessoas, para poder monitorar quantas pessoas realmente estavam indo para a escola bíblica dominical. E aí, me parece que ele colocou câmeras e ele disse assim: Fulano e tal, você está aí. Ele falou isso, tá? Sobre as câmeras. Salvo engano, ele falou isso na escola bíblica. Ele, vendo que o camarada tá lá, ó, então, como é que tá seu grupo? Quantas pessoas foram? E ele já estava tudo monitorado. Só o que aconteceu com Castanheiras? Castanheiras é uma igreja alegre, uma igreja, né, que estava avivada, que estava, né, com o pastor Daniel. Aí entra um homem, o pastor Amadeu, para bater, bater e cobrar, bater e cobrar, bater e cobrar. Meus amados, a igreja, pelo que eu tenho conhecimento, a igreja vomitou. Na verdade, a expressão vomitar quer dizer colocar para fora. A igreja não engoliu ele. Sabe o que disseram? Bom, pessoas de lá disseram que eu não vou dizer não. Não vou dizer não, porque é forte, tá? Bom, mas saiu de lá. Ao tempo que tá com a saúde comprometida, porque tá fez uma cirurgia, né? Sarroeu foi uma cirurgia de próstata que ele fez. Que o Senhor abençoe, tá? Com a saúde, a gente não tá falando de saúde de pessoa, a gente tá falando de conteúdo, tá, irmão? Conteúdo. Que Deus o abençoe, que o Senhor faça com que ele recupere essa saúde. Estou falando só de fatos. Então, aquele pastor do Manaim, que estava 10 anos sem ter igreja. A pergunta que não quer calar é: por que Amadeu passou 10 anos sem estar à frente da igreja? Era o trabalho, o que era? E os outros que trabalham, mesmo assim não tem igreja à frente? Estava encostado, estava de banco e ninguém estava sabendo. Quem sabe, né? Sei que ele chegou lá e saiu. O que é que foi dito para a igreja? O que é que você sabe a esse respeito? Com certeza mandaram pastores lá e foi assim que aconteceu. A lá, orar, esse pastor olheiro, para verificar o que aconteceu, o que é que o povo está falando, entendeu? O que está acontecendo por aqui, tal. É desculpa, acredita, ó, o pastor tá passando por uma cirurgia, vai passar muito tempo em recuperação, e aí não vai poder vir aos cultos, razão pela qual a gente vai colocar o pessoal do presbitério para assistir aqui, mesmo lá tendo um pastor. Como se um pastor não pudesse tomar conta da igreja, que é o pastor que faz tudo lá. Tem um pastor lá que faz tudo. Muito querido, inclusive. E aí? Essa recuperação vai durar quanto tempo? Bom, isso é o que a gente sabe. O que a gente não sabe, a gente não vai saber. A não ser que alguém saiba e conte. Aconteceu alguma coisa lá para o pessoal tirar ele de lá e de repente intervir para ouvir, para abafar alguma coisa?
Sei, eu acredito que não. Eu acho que foi porque a igreja estava acostumada com Daniel e ele veio batendo e ninguém aguenta mais, tá? O limite de suportabilidade basta aquilo que o presidente está fazendo que ninguém suporta, né? Bate em todo mundo toda hora. É a idade, né, irmão? 93 anos vai ter que engolir, mas é melhor jubilar, não é? Jubila. Faz com que ele seja um conselheiro, pessoa mais velha, né? Coloca alguém mais novo para estar à frente, para estar, né? Bom, agora eu quero dizer para vocês, quero mostrar para vocês que o pastor Daniel, ele tem uma mensagem fora há muito tempo. E por ter uma mensagem fora, parece que ele nunca foi podado. Ou ele sempre foi desobediente ao presbitério. Porque ele pegava coisas que não se diz. Muitas pessoas, inclusive, ficavam horrorizadas aqui em Maceió quando ouviam a mensagem dele. O que ele dizia na mensagem. E eu quero passar um trecho dessa mensagem para que você possa ouvir. E depois a gente volta para conversar um pouco sobre isso. Tá? Vamos ver se a gente consegue aqui. Vamos ver? Tá aqui no início. Nós estamos Aí. aqui, meus queridos. Nós cremos. É possível que tenha diácono que não crê mais. É possível. É possível que tenha professora que não crê mais. É possível até que tenha pastor que não crê mais. Mas tem uma igreja crendo. Ah, detalhe aqui, tá? Essa mensagem foi publicada nesse canal há 8 anos atrás, certo? Não significa que essa mensagem é de 8 anos atrás, que a pessoa pode ter extraído de um outro canal, feito um corte e colocado no canal dele, particular. Só para deixar esse detalhe aqui para a gente. Vamos lá. Irmãos da Maranata vão ser arrebatados. Irmãos da Assembleia de Deus vão ser arrebatados. Irmãos crentes que não são da Maranata vão ser arrebatados. Veja só, essa mensagem é Maranata. Olha o que é dito na escola bíblica dominical: o evangelho que está aí, o cristianismo caído, apóstata, nós somos a obra do Espírito, a revelação. Não é mensagem. Não é. Agora veja o povo, escuta o povo dando glória. Me parece que esse povo aí é povo de Deus, que entendeu o que é o evangelho e não a obra. Certo? Vamos lá. Irmãos da Maranata vão ser arrebatados. Irmãos da Assembleia de Deus vão ser arrebatados. Irmãos crentes que não são da Maranata vão ser arrebatados. Eu não sei quem vai ser, mas há uma igreja que vai embora. Muitos maranatas não vão. Infelizmente. Olha só, muitos maranatas não vão. É forte, viu? É forte. Por isso que eu digo, essa mensagem dele não é da obra. Não é. Não é, não. Tá? Vamos lá. Irmãos da Maranata vão ser arrebatados. Irmãos da Assembleia de Deus vão ser arrebatados. Irmãos crentes que não são da Maranata vão ser arrebatados. Eu não sei quem vai ser, mas há uma igreja que vai embora. Muitos maranatas não vão. Infelizmente. Porque estão brincando de igreja. Mas a igreja vai embora.
A igreja vai ser arrebatada. E ela tem, meus irmãos, a igreja só. Até isso, ó, irmãos. Veja só. A igreja Assembleia de Deus vai ser arrebatada. Crentes de outras igrejas serão arrebatadas. É isso mesmo. Glória a Deus. Só faltou ele falar a igreja presbiteriana será arrebatada. Para você ver o jeito de pocar pelos ouvidos e tirar ele dali na marra. Não é? Batista, Igreja Reformada de Vila Velha, do pastor Anchieta. Comunidade da Graça, do pastor Maurício, Maurício e outro pastor, não sei, esqueci o nome. Pode colocar, se você puder, coloca o nome aqui, tá? Olha só, essa mensagem é da Maranata, mas nunca, mas nunca. Mas o pastor, e sempre nas grandes festas, ele pregava, não prega mais. Lembra? Trombetas e festas, grandes evangelizações. Quem estava lá pregando para a multidão? Ele. Ele, pastor Daniel, que tem uma boa mensagem. Tá? Uma boa mensagem. Dentro do padrão Maranata, excede muito a muita gente que está aí. Se não dizer todos, né? Quase todos, enfim. Mas, meus irmãos, esse aí, pastor Daniel, você acha que a mensagem dele é Maranata? Agora, detalhe, tá sumido, o que é que tá acontecendo? A pergunta é, tá proibido de subir no Manaim? Essa é a pergunta. 2. Ele não quer subir ao Manaim? 3. Se ele não quer e não tá subindo, ele não foi disciplinado ainda? Ou a disciplina é só para quem é membro? 4. Não tem mais disciplina, irmão. Para esse assunto, se disciplinar não fica ninguém. Irmãos, em que pese, tem sido dito que a igreja explodiu. Vai lá no canal A Religião Certa. Muitas pessoas no mundo têm mandado as fotos das escolas bíblicas dominicais. Igreja com capacidade para 250 pessoas, tem 9. A questão, irmãos, vou repetir aqui, como eu disse uma vez, não é que era para estar cheia, porque o povo crente não gosta de estudar a Bíblia. São poucos que amam a palavra, que se debruçam em estudar a lei do Senhor, a palavra de Deus. São poucos. E nos tempos atuais, no advento da internet, das redes sociais, as pessoas ficam penduradas na rede social, na Netflix, e não estudam a palavra. Não estudam a palavra. Mas, em que pese isso, que é uma realidade, a realidade propagada pelo pastor, pela obra, é o quê? Está explodindo. Igreja com 90 participações, 100 participações, 200 participações. Eu soube até que tem Juiz de Fora. Olha só, que loucura. Recebi aqui uma mensagem. Veja só. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu encontrar aqui. Cadê? Cadê o irmão? Aqui. Aqui. A igreja com mais ou menos 80 membros mandava relatório de mais. Deixa eu ver aqui. Aqui. Olha. Não. Esse aqui é do Manaim de Vale do Aço. É outra coisa. Os irmãos estão preocupados que vão vender. Igual vendeu
o Manaim de João Molevade, né? Bom, inflamando os números. O que eu quero dizer? As pessoas ficam inflamando os números da escola bíblica dominical. Então, em que pese ter pouco gente em todo lugar, poucas são as igrejas que tem número 80, 90%. Aí você olha para os relatórios, você vê o quê? Tudo mentira. E eu coloquei aqui, já fiz um vídeo, se você não viu, peço para você assistir. Os bebês também têm que mandar resposta da escola bíblica dominical, isso para inflar números, né, irmãos? Para que uma resposta de um bebê? Diáconos que pegam os seus filhos e colocam a resposta no grupo para poder inflar, para poder dar uma resposta ao presbitério, para o presbitério ficar caladinho e não atrapalhar a igreja local. O que se quer, irmão, hoje, presbitério longe. Quanto mais longe, melhor. Tá? Então, queridos, a questão aqui é: onde está Daniel Moreira? Meu irmão, Deus abençoe, tá? Você, onde você estiver, meu pastor, sei que você está vivendo um momento difícil, porque é difícil tomar uma decisão de ir embora, né? Com o salário que você ganha, né? Sair para onde? Para ganhar o salário que você ganha. Eu fosse você, começava a estudar. Sério, né? Ou arrumar uma empresa para ser empregado, mas estudo devagarinho, se forma. Depois que uma igreja chamar, vai embora mesmo. Vai ser humilhado como você está sendo humilhado. E todos são assim, tá? Todas as pessoas são assim, lá dentro dessa instituição. É assim que acontece, tá? Então, meus queridos, essa é a situação. Não vai para Manaim, ou está proibido de ir para Manaim. A gente sabe. Daqui a pouco a gente vê. A gente vai tomar conhecimento das notícias. Assim como o pastor Amadeu está doente, vamos orar por ele, né? Pela saúde é bom, tá, irmãos? Porque a gente tem que orar pelas pessoas. Que o Senhor abençoe sua saúde, a sua recuperação, em nome de Jesus, né? Amém? Somos podcast Pastor Júnior que vos fala. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilha, faz o triplo C. Que Deus te abençoe poderosamente, tá? E, como sempre, eu tenho dito, não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para você receber todos os vídeos que forem publicados aqui no nosso canal. Deus abençoe e fiquem todos com Deus.